Bom, vamos lá então. Continuando, eu tô aqui com aquela luta que eu tava mostrando, com os combos, né, para mostrar a ideia dele poder responder diferente aos comandos de acordo com a forma, de acordo com o objeto que eu estou passando, né, nesse caso aí, a minha classe luta. Então vamos fazer o seguinte, agora a lutinha, né, eu vou jogar na tela como é que tá a vida desses dois aqui. Como é que tá a vida do personagem 1, o lutador 1 aqui. Como é que tá a vida dele. Como tá a vida do meu lutador 2, tá? Pra gente lembrar que tem uma diferençazinha quando vai jogando, né? Ó. Os dois estão com 80. Como assim? Vamos ver aqui, ó. De novo, Ctrl C, Ctrl V, né? Aqui é personagem 2, vamos ver. Vamos ver. Olha lá, um tá com 80, outro tá com 60, tá certo, né? O primeiro acertou duas vezes, perde 20 por cada um, o 2 fica com 60 e assim por diante. Bom, só para vocês verem aqui que realmente ele está perdendo vida. Agora eu vou fazer o seguinte. O meu lutador 2 vai acertar 3 golpes. Pá, pá. E aí eu vou escrever agora na tela, aqui embaixo. Como é que ficou? Ó, o lutador 2 acertou 3 golpes. Vamos ver como é que fica a vida do lutador 1. Foi para 59, caiu. Tá perdendo a luta agora. Por que isso? Porque lá na minha luta eu tenho um dano, que é o dano de golpe, eu tenho o dano que é o dano de combo. Certo? Tem essa diferença. Então o dano padrão do meu golpe é 7 e o dano do padrão do meu combo é 20. Resultando nessa pontuação que está aqui embaixo. 60 a 59. Aí nós vamos para... Certo? Eu acho que até aí tá claro, né? Acerto o golpe, vou tirando menos do que se eu acertasse um combo, né? E eu sempre tenho um padrão que é 20. Agora eu posso ter a seguinte situação. Nessa nossa ideia, né, todo golpe tira o dano padrão da luta. E se eu quiser que determinados golpes, não interessa qual, aí ele vai dar um golpe lá, um soco forte, um gancho. E se eu quiser que determinados golpes tirem mais ou menos danos que o padrão. Tipo, eu continuo tendo o golpe normal que está o meu dano padrão. Mas algum golpe específico, algum determinado golpe que eu acerte deve tirar mais ou menos do que este padrão. Só que o padrão tem que continuar funcionando. Certo? Como é que eu poderia fazer? Por exemplo, dou o gancho lá. O gancho vai tirar 12%, por exemplo. E eu tenho que passar esse 12 para ele. Como é que a gente poderia fazer isso? Sem mexer no que está funcionando. Isso aqui está perfeito, continua funcionando. Agora eu quero acertar, por exemplo, um gancho que é um golpe mais potente. Sei lá, agora o meu personagem 2 acertou, sei lá, um gancho, seja lá o que for. Acertou um golpe com um pouco mais de potência. Como eu poderia resolver isso? Só aquele golpe, eu gostaria de dizer para ele o seguinte: quem acertou o golpe, só que eu gostaria de dizer para ele quanto esse golpe vai tirar. Além de dizer quem acertou, quanto vai tirar. Então, para a gente fazer isso, é bem possível, não é difícil, a gente vai usar um conceito chamado sobrecarga, que nada mais é do que permitir
que eu crie, vamos pegar aqui o acertar golpe, que eu crie dois métodos com o mesmo nome, porém com o número ou tipo de parâmetros diferentes. Então o que significa isso? Em vez de eu passar apenas o lutador, eu vou passar o lutador e vou passar também o dano é o que mesmo? O inteiro, né? Eu vou passar integer o novo dano que tem esse tipo de golpe. Ó, é o mesmo nome de método. Só que em vez de eu usar o dano aqui, eu vou usar meu novo dano. O outro método continua valendo. Então, agora como é possível? Eu tenho dois métodos com o mesmo nome. Beleza. Com a sobrecarga, né, eu consigo definir para o mesmo método mais de uma implementação. Vamos ver. Como é que eu faria isso? Eu quero passar o 12 para ele. Luta ponto. Acerta golpe. E aí eu vou decidir. Ó. Acerta golpe. E aí eu posso decidir se eu passo só o lutador ou se eu passo o lutador e o dano. Os dois continuam valendo. Eu vou dizer que o P2 está acertando e o dano é 12. Olha só, é o mesmo acertar golpe, só que com dois parâmetros em vez de um. Com isso, se eu rodar o meu jogo agora, a vida do cara baixou para 47, ó, tomou um golpe de 12. Essa é a ideia da sobrecarga. Eu posso trabalhar, né, com métodos com o mesmo nome. E aí o que vale aqui é o seguinte, a título de aprendizado, né? O que vale aqui é o seguinte, eu posso trocar o número de parâmetros de entrada, posso trocar o tipo de parâmetro apenas, por exemplo, não é o caso, mas eu poderia ter só para vocês entenderem que dá para fazer, o que dá e o que não dá para fazer, eu poderia ter um acerta golpe, só que em vez de ser um string, que ser um integer, claro que nesse nosso contexto não tem sentido, né? Mas seria um integer, vale, né? O que não vale é trocar apenas o retorno. Tipo, dizer que retorna um booleano, aí vai dar pau. Ó, ficou até vermelho. Então, na verdade, a sobrecarga eu posso usar entre os meus métodos, desde que eu mude a quantidade ou o tipo de parâmetro de entrada do meu método. Eu posso ter mais de uma vez o método com o mesmo nome, não tem problema. Certo? Então, essa aí é a ideia de sobrecarga. Posso passar mais de um método, mais de um parâmetro, bem tranquilo. Certo? Então, esse aí é o meu último, né, meu último vídeo sobre essa questão do polimorfismo, né? Então, onde eu posso trabalhar com a sobrecarga, onde eu tenho métodos que podem ter mais de um parâmetro, né, diferente de entrada, porque eu já posso chamá-lo tranquilamente, certo? Então eu poderia ter aí vários acerta golpe que não teria problema nenhum, ok? Então sobrecarga é isso, né? Aplicado aqui ao glorioso Mortal Kombat, acho que não teria outro. Deixa eu ver no personagem aqui. Não teria outro exemplo que a gente pudesse trabalhar. Deixa eu ver aqui se no Reptile. Teria. Eu poderia passar o especial? Sei. Acho que seria isso mesmo. Acho que seria isso. Não tem muitos exemplos que a gente possa usar aqui nos personagens específicos, né? Então é isso. A sobrecarga é essa ideia aí. Tem um exemplo que é bem legal, dá para usar para fechar, que seria esse aqui, ó. Eu posso criar uma sobrecarga no meu construtor. Por exemplo, eu já tenho o dano 7 e o dano do combo é 20, né? Eu já poderia fazer o seguinte, na minha própria luta, eu já receber como parâmetro os meus danos, por exemplo. Integer dano, integer
dano combo. Ou melhor do que isso, né? O que a gente muda normalmente são os personagens e o cenário. Então, string cenário, vírgula, personagem. E seria isso. Para que vai servir isso aqui? Notem, é o mesmo nome do meu método construtor, por isso que eu estou fazendo uma sobrecarga. Só que a única coisa que muda é que em vez de eu usar a casa do Goro, valores padrão aqui, personagem que nem existe, eu vou estar recebendo como parâmetros personagens em qual cenário eu quero lutar. É uma outra possibilidade, não invalida essa aqui. O que muda é que eu posso fazer o seguinte, ó. Olha como é que eu faço. Eu dou um new luta, seto cenário, seto personagens, né? Com essa alternativa que eu fiz, eu posso passar tudo aqui dentro, que ele vai aceitar também. E aí eu não preciso fazer em várias linhas. Ok? Passei tudo numa linha só. Isso é bem comum, né? Essa aí, então, é uma outra implementação que eu posso fazer da sobrecarga. Mantenho o luta, quer dizer, se eu der um new luta e não passar nada, segue valendo. E eu ainda tenho essa possibilidade de passar parâmetros para ele. Um exemplo bem clássico de sobrecarga é isso aqui, ó. Ó, integer.parseInt eu tenho 2, ó. Olha aqui esse aqui, ó. Olha o string.valueOf, ó. Eu posso converter para string tudo isso aqui, ó. Posso passar um booleano, um caractere, um object, bem tranquilo, certo? Então é isso. Esse foi a nossa sobrecarga aplicada ao Mortal Kombat. Até mais.